Graça e paz, boa noite. Irmãos, vamos estar dando início ao nosso culto. Vamos fechar nossos olhos e estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por podermos estar aqui mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos assim, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te adoramos. Tu és o nosso Pai querido. Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar deste Deus que não falhou e não falhará. Desse Deus que não falhou e não falhará. Desse Deus que não falhou e não falhará. Desse Deus que não falhou e não falhará. Como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor. Para aqueles que confiam. Pai, Paizão, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão, muitos ficaram à beira do caminho. Mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Seria louco em duvidar deste Deus que não falhou e não falhará. Deste Deus que não falhou e nem falhará. Deste Deus que não falhou e não falhará. Deste Deus que não falhou e não falhará. Deste Deus que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará, que não falhou e que não falhará. Deste Deus que não falhou e que não falhará, que não falhou e que não falhará.
que não falhou e que não falhará. Obrigado, Pai. Irmãos, agora é o nosso momento das ofertas. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, vocês poderão estar fazendo seus depósitos, ou através do Pix, ou do QR Code. Amém? Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos pela palavra lida e por esse momento de ofertório, Senhor, onde todos estão trazendo seus dízimos e ofertas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Vem, filho amado, vem em meus braços descansar.
seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, nos mais profundos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? 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 Vem, filho amado, vem, como Boa noite, amada igreja. Boa noite, os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Aos amigos também que estão nos assistindo. Hoje, né, Dia dos Pais, são 18h30. Muitos dos pais já tiveram a confraternização com seus filhos. E nós estamos aqui, fechando esse dia, muito alegres por esse dia. Parabéns a todos os pais, aqueles que estão de perto aqui na nossa igreja, que nós temos o contato todo domingo, aqueles que já passaram pela nossa igreja, que hoje estão congregando em outra igreja, recebam o nosso abraço, o abraço da PIB da freguesia. Aos amigos que não congregam, que não têm a religião, né, como sendo a sua devoção, mas nós estamos aqui parabenizando todos, de uma forma muito especial. Até porque eu vejo como homem, um dos maiores desafios que nós temos como homem é de ser pai. Hoje estamos ainda no momento que, apesar de muitos desafios, ainda temos algumas alternativas, alguns socorros. Nós temos a palavra, temos os ensinos pastorais, mas eu sinto em dizer que a geração que está chegando, se ela não se apegar a esses ensinos que hoje nós temos, que a nossa geração tem, vai ficar muito difícil. Sabe por quê, irmãos? A concorrência é muito grande. Eu digo até que ela é desleal.
Porque os nossos filhos, eles são bombardeados diariamente com coisas que competem com os pais, com o pai, com a figura do pai. Esses influencers, esses digitais, enfim, que estão aí na mídia, né? Diariamente, nós sabemos que isso é uma questão que compete, acaba criando dentro do coração dos nossos filhos outras referências. Então eu vejo com muita dificuldade para as gerações futuras. Mas hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, nós vamos poder refletir dentro do livro de Mateus e de Lucas, e nós vamos estar falando sobre a história de José, o pai de Jesus, né? Adotivo, né? O esposo de Maria. Nós temos poucas informações sobre José. A Bíblia nos dá poucas informações. Mas as poucas informações que nós temos não são comparadas às atitudes que José teve. E essas atitudes que José teve como pai, nós vamos hoje refletir nelas e trazer para nós e tirar proveito desses ensinamentos. Mas antes de a gente entrar propriamente dito no texto, e eu queria dizer, ó, eu fiquei sabendo agora, eu não sabia o porquê que se comemora o Dia dos Pais. Eu não sei quantos sabem, mas enfim, eu fui pesquisar e vi que em Washington, né, começou pelas informações, foi em Washington, lá por volta de 1910, uma pessoa chamada Sonora Dodge. Ela viu uma pregação sobre o Dia das Mães e questionou por que não tem uma comemoração para o Dia dos Pais. Nessa pregação homenagearam as mães, e até porque nessa pesquisa que eu encontrei, fala que ela e os irmãos dela foram criados pelo pai, porque a mãe dela morreu no parto. Então ela sentiu o desejo no coração de homenagear o pai dela. Então ela conversou com os irmãos, foi até a MCA, né, lá da igreja, conversou, o pessoal comprou a ideia. Então foi dado início aí a comemoração. Lá se comemora em junho. Então em junho de 1910 começou a comemorar o Dia dos Pais em função da Sonora Dodge, que sentiu no coração o desejo de homenagear o pai dela e os pais pela pregação que ela ouviu sobre as mães. E no Brasil, em solo brasileiro, começou na década de 50, mais precisamente em 14 de agosto de 1953. Um publicitário chamado Silvio Berrim, ele preparou um concurso para homenagear os pais. Então tiveram 3 categorias: o pai que tivesse mais filho, o pai mais novo e o pai mais velho. Então houve todo um envolvimento da sociedade, foi um evento que chamou muita atenção, e por ele ser publicitário, então ele fez uma divulgação muito boa, chamou bastante atenção, várias pessoas se envolveram. Então em 14 de agosto de 1953, aqui no Brasil, começou a comemoração do Dia dos Pais. E nesse concurso ganhou o pai que teve mais filho. Ele teve exatamente 31 filhos. Então vem cá você que tem 31 filhos. Aí, quem tem mais filho? Vai lá, 20, 25. O de 25 achou que já tinha ganho e chegou um de 31 filhos. Então ganhou o prêmio de melhor do pai com mais filho. O pai mais novo teve 16 e o pai mais velho 98. Eu quis colocar isso só para nós por curiosidade. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia por que se comemorava, como se comemorava o Dia dos Pais, então deixei aí mais como curiosidade. Vamos entrar no nosso texto, se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus 1, 18 ao 25. Depois não vou ler Mateus 2, 13 ao 23. A passagem diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho
e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora nós vamos para Mateus. Dois 13 também. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. 14. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para perto de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Que Deus abençoe a palavra dele lida, que nós possamos... A palavra por si só, ela já nos completa, porque ela é inerrante. Mas nós vamos tecer alguns comentários para que nós possamos aprender um pouco mais. Mas antes, querido, de eu entrar no tema, né, no título da mensagem, que é José, um pai exemplar, nós vamos chegar nele, porque o texto todo que nós lemos fala de José, da resignação, da ponderação, da obediência de José. Nós vamos falar também que nós tivemos vários pais que foram heróis, né, que, na Bíblia, homens de Deus, que tiveram grande sucesso fora de casa. Eles foram grandes homens, mas o sucesso deles foram fora de casa. Dentro de casa, eles não tiveram sucesso. Mas vocês vão perguntar assim, mas Jorge, hoje é dia dos pais, nós queremos alegria, nós queremos homenagear os pais, nós estamos homenageando os pais. Como que nós estamos homenageando os pais com esses dois exemplos? Para que nós sejamos alertados, para não irmos na mesma direção em que esses dois homens, apesar de terem muito sucesso externamente, fora da sua casa, mas dentro da sua casa, eles tiveram muita tristeza. Tivemos outros exemplos, mas vou falar de dois. Vou falar de Davi e Eli, do sacerdote Eli. Davi, ele foi um rei muito ocupado, ele foi um rei que teve muitas vitórias, ele teve a agenda dele muito cheia, e ele teve pouquíssimo tempo para os filhos.
ele não acompanhou, ele não ouviu o coração, o batimento cardíaco dos seus filhos. Ele não acompanhou os problemas, ele não observou o que estava acontecendo. Sabe por quê? Davi estava muito ocupado com as coisas fora da casa dele. Ele não percebeu que o filho dele, Aminon, se apaixonou pela irmã Tamar. E com o fruto desse amor que Aminon teve por Tamar, Absalão, o outro filho de Davi, nutriu um sentimento de ódio e assassinou o irmão dele. Então nós vamos ler. Por que eu trouxe essa informação? Como eu coloquei, nós precisamos entender, saber o que está acontecendo. Faça uma pergunta: será que nós também não estamos, nós pais, nós não estamos com a nossa agenda muito cheia? Será que eu também não estou sendo muito bem reconhecido fora da minha casa, por exemplo, na minha igreja? Eu posso estar na igreja, posso estar com muitas atividades, cantando no coral, sou diácono, não é verdade? Fazendo aí várias atividades, mas será, como é que está na minha casa? Eu posso estar com muito sucesso no meu trabalho, posso estar sendo promovido, posso estar recebendo aí tapinha nas costas do chefe, mas dentro da minha casa, dentro do meu lar, como é que estamos? Eu estou ouvindo o batimento cardíaco? Eu tenho um filho de 30, que vai fazer 34 e tem a Laricinha que vai fazer 21. Mas até hoje, não é nenhum, assim, eu vejo como um alerta, né? Eu me preocupar em olhar para eles e ver o semblante, como é que eles estão, e isso me chama atenção, porque muitas das vezes você olha para o teu filho e você sabe exatamente o que está se passando. O que nós precisamos é arrumar tempo para cuidar desse semblante caído, desse pontinho de preocupação no coração, na mente dos nossos filhos. E Davi não se preocupou. Então diz o seguinte, o texto que se encontra em 2 Samuel 13, 1. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Então, aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, uma irmã bonita. A filha de Davi, Tamar, era muito bonita. Mas ele não presenciou, ele não presenciou o crescimento, o que estava acontecendo dentro da sua casa. Como eu disse, a agenda de Davi estava muito cheia. Ele estava obtendo muito sucesso fora da casa dele. Externamente ele estava muito bem. Mas dentro da casa dele, depois os irmãos podem conferir no livro de Samuel esses acontecimentos, né? Então isso é um aprendizado para nós. Vamos arrumar sempre Sabemos que a sociedade hoje exige muito de nós, exige quase que uma perfeição para você se manter num cargo, numa empresa, não é? O próprio trabalho seu dentro da igreja também, cada dia que passa, exige mais, né? Porque nós estamos vendo tecnologia, você tem que acompanhar, você tem que estar indo junto, então isso também te consome bastante tempo. Mas a preocupação que eu trago hoje para nós, queridos, a preocupação é essa. Tudo isso tem que ser feito. Eu tenho que buscar um melhor trabalho, eu tenho que me posicionar no meu emprego, eu tenho que estudar para concurso, eu tenho que dormir tarde, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar na casa do Senhor, isso faz bem demais. Mas a reflexão que eu queria, a aplicação desse texto de Davi, do comportamento, é o seguinte: como é que eu estou dentro da minha casa? Não vai valer a pena se eu estiver muito bem fora, nada vai pagar se eu estiver muito bem fora de casa e mal dentro de casa. Então esse é o primeiro alerta que eu queria. E a passagem que fala da morte de Aminon, que eu coloquei, que o Absalão nutriu esse sentimento assassino pelo irmão, está lá em 2 Samuel 13, 32, que diz: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não digo, meu senhor, que mataram a todos os moços, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão,
desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Então esse texto aqui, os irmãos podem conferir, os amigos podem conferir, que está lá em 2 Samuel, em que houve esse acontecimento. Então, queridos, o que eu quero dizer, hoje é dia dos pais, estamos felizes, essa hora, às 18h30, vários já tiveram seu churrasco, vários já passaram ali pela confraternização, mas nós precisamos também de ligar nosso alerta. E o segundo alerta que eu ia trazer para os irmãos se encontra no livro também de Samuel, e nós vamos falar sobre o sacerdote Eli. Ele também foi muito bem fora de casa. Eli era sumo sacerdote, Eli foi juiz, ele julgou a nação de Israel por 40 anos, foi um homem de muitas referências, foi ele que estava lá no templo quando Ana chegou, e ele confundiu achando que a Ana estava bêbada, mas a Ana estava ali aos pés do Senhor, orando pelo filho, foi quando veio Samuel, e Eli participou, acompanhou o crescimento de Samuel. Então Eli foi um homem honrado fora da sua casa. E ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia é clara em nos informar que os filhos de Eli eles eram incrédulos, eram perversos aos extremos. E nós sabemos que... nós sabemos, mas nós vamos dar uma reforçada no texto. Está lá em 1 Samuel 2,12. 1 Samuel 2,12 que diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é o inimigo de Deus, Os irmãos vão poder... Belial é um nome, mas para os amigos que estão nos assistindo, e às vezes a gente fala, pessoal, porque Belial, queridos amigos que estão nos assistindo nesse momento, Belial quer dizer uma figura que era inimiga de Deus, não é? E não conhecia o Senhor. Então eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E acontece isso, nos lares. Às vezes o pai está ali acompanhando, está indo para a igreja, está se consagrando ao Senhor, mas os filhos não. E acontece o inverso também. Às vezes os filhos estão se consagrando, estão buscando, estão crescendo, e os pais não. A gente tem casos, na nossa igreja, a gente conhece jovens que estão querendo vir para a igreja, e os pais, ou a mãe, ou o pai, não deixam. É tão bom quando a gente lê aquela palavra, que gostaria que ficasse na casa do meu pai todos os dias. Mas, enfim, o Senhor vai fazer a obra no coração desses pais, através desses jovens que querem vir estar aos pés do Senhor, e os pais não consentem. Então, acontece os 2 casos. Então, com Eli não foi diferente. Esses 2 filhos dele, nós vamos ver que Eli até chamou a atenção dos filhos, pelo que eles estavam fazendo. Só que tem um detalhe. Eli foi chamar a atenção dos seus filhos quando Eli já estava idoso. Ele deixou passar o tempo. Eli não acompanhou. Eli, pela ocupação, como juiz, como sumo sacerdote, estava super bem, fora de casa. E falavam do que os filhos dele estavam fazendo. Nós vamos ler o texto. Mas Eli não tomou conhecimento. Quando ele quis chamar a atenção dos filhos, ele já estava avançado de idade. Qual é a aplicação que nós podemos fazer? O segundo item, o segundo homem de Deus para a nossa reflexão, para que a gente não venha cometer passar por essas dificuldades. Prevenir, nos chamar a atenção. Não, queridos, que a gente não vá errar, não que não vamos cair. Nós somos feitos de carne e osso, somos frágeis, Deus conhece a nossa formação, mas a Bíblia está aqui para nos alertar. Então, Eli, com esses 2 filhos dele, ele sabia que eles estavam fazendo coisa errada, porque chegavam, as pessoas comentavam com Eli o que estava se passando. Então, em 1 Samuel 2,22, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Só que ele não tomou as devidas providências no tempo certo.
Qual a nossa aplicação desse texto para nós pais? Quando eu falo pais, pode ser que seja um avô que esteja responsável pela criação, pela educação do filho, porque o pai já ou está separado, ou já é falecido, então o avô está tomando conta. Pode acontecer também que seja um tio que esteja tomando conta, né? Pode ser o irmão mais velho, mas enfim. Quem tem essa responsabilidade de criar e de educar, a aplicação que nós fazemos para esse texto, porque ele, quando foi chamar a atenção, ele já estava muito velho. Ele ouvia tudo que os filhos faziam. É que nós devemos buscar passar o que é correto para os filhos desde criança, desde pequenininho. Como dizem Provérbios, né? Ensina a teus filhos caminhos que eles devem andar, enquanto estão pequenininhos, porque quando crescerem, jamais eles vão desviar. E Eli não teve esse cuidado. Então, Hófni e Finéias não deram bom testemunho, e o pai dele, Eli, se descuidou. Estava muito bem fora de casa, mas dentro de casa ele negligenciou. Então, esses dois casos, queridos, agora vamos entrar na parte boa, né? Porque agora, apesar de ser a comemoração do Dia dos Pais, eu coloquei dois exemplos, né? Que os irmãos podem estar achando, poxa vida, mas é importante que a gente tenha essa reflexão para nós. Davi, uma agenda muito ocupada, não ouviu. É importante, irmãos, que a gente escute o coração do nosso filho. Bater. Como é que está batendo o coração do teu filho? Como é que ele está? Escuta, preste atenção, os sinais que teu filho vai te dar. Se você não estiver escutando, querido, não estiver ouvindo o que o coração está batendo, possivelmente você está sendo consumido, sendo consumido por outras atividades. Volte, faz um tempinho, dá um tempinho, revisa a tua agenda, separa um tempinho. E também, como ele fez, eu coloquei aqui, né? Candidatos a pais, né? Tem irmãos que estão nos assistindo, que são casados, que ainda não têm filhotes. Pais novatos, que estão com filhos recém-nascidos, não vou citar nomes, né? Nem que os candidatos a pai, nem pais novatos. Mas comece, né? A torcer ali, né? A porca desde pequenininho. Não chamar a atenção dos teus filhos quando estiverem velhos, porque eles não vão te dar ouvidos. Se você começar desde pequenininho, até quando eles estiverem mais cabelinho branco, eles vão te ouvir. Porque eu lembro que meu pai me chamou a atenção, eu já casado, meu pai me chamava a atenção. E meu filho Caio vai fazer 34 anos. Se ele pisar na bola, se eu perceber que ele está fora, eu chamo a atenção. A Laricinha também vai fazer 21. Mas não é fácil, eu sei que a concorrência é desleal. Não é fácil. É um desafio ser pai, ser referência, né? Ser referência, eu lembro até de você ser referência para os pais, né? Como que isso vai mudando, vai afinando, vai ficando mais difícil. Uma história, né, que conta que um garotinho viajando no avião sozinho. E um adulto percebendo que ele estava sozinho lá no avião e tranquilo, né? Ele estava lá suave, sereno, suave. E aí esse adulto chegou perto dele, vem cá, garoto. Nós aqui estamos todos tremendo, o avião passou a noite toda em turbulência, sacudindo, e você está calmo, parece que você nem está dentro de um avião. O que está acontecendo? Você não tem medo? O garotinho virou para ele e falou o seguinte, eu com medo? Não vou ter medo. Sabe por quê? O piloto desse avião é meu pai. Então esse pai era uma referência para esse filho. E que bom, né? Que eu sei que os pais da PIB da Freguesia são referências para os seus filhos. Muitos pais que estão nos assistindo agora também são referências. Continuem sendo referências, continue buscando, continue batalhando. Volto a dizer, não é fácil. A agenda, a sociedade vai tentar inverter a tua agenda, vai botar você mais de frente para as coisas da vida do que para a sua família. Vamos ter atenção porque depois pode ser um caminho que a gente se arrependa bastante de ter trilhado.
Então eu queria chamar a atenção disso daí. Agora nós vamos entrar em José, como nós dissemos. José, o pai adotivo de Jesus, né? Vamos receber alguns ensinos que nos ajudarão a melhorar o nosso papel. E nós vamos perceber que José também errou. Nós vamos ver que José errou. Como nós colocamos, nós temos poucas informações sobre ele. Né? Carpinteiro, pai adotivo de Jesus, marido de Maria. Quando ele faleceu, Jesus, quando Jesus estava ali começou o teu ministério ali aos 30 anos, José já era morto. Mas o pouco, como eu coloquei no início, o pouco que a Bíblia fala de José é o suficiente para nós aprendermos com ele. E o primeiro está lá, o primeiro tópico que eu queria compartilhar com os irmãos, são 4, mas vão ser 4 tópicos bem práticos e objetivos. O primeiro tópico está em Mateus 1, 19 e 20, que diz: Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aí no 20 é que entra a nossa palavra-chave. Enquanto ponderava. Essa é a palavra-chave, ponderação. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, essa questão da ponderação, de nós pesarmos toda a nossa situação, é importante colocarmos na balança quais atitudes que eu tenho que tomar. Eu não sei qual a decisão que você e eu até sei qual a decisão que eu preciso tomar em alguns assuntos. E muitas das vezes, queridos, eu confesso para vocês, eu tomo decisão sem pensar. Às vezes eu vou e depois que eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo também. Mas a verdade, a palavra, é que ela nos ajuda, ela nos traz esse alerta, né, de nós não tomarmos atitudes sem ponderar. Esse verso, essa palavra-chave, né, ponderação. Como é difícil nos dias de hoje, então, que todos estão muito enervados, todos estão estressados com essa situação toda de pandemia, falta de emprego, enfim, famílias sendo ceifadas, pessoas próximas. Não é? A gente tendo aí vários irmãos que perderam a vida, conhecidos, parentes. Então, nós temos essa carga emocional muito grande. Mas a palavra está aqui para nos ajudar. Então, com José, esse ensino para nós, lá no verso, e está no verso 20, que eu até grifei aqui, eu ia pedir que os irmãos grifassem quando estivessem nas suas Bíblias. Pode estar quem esteja em outra versão, aqui está na atualizada e revisada. A minha versão é a AR, né? Atualizada e revisada. Enquanto ponderava nestas coisas. Que coisas? Que coisas que ele estava... A noiva dele simplesmente estava grávida do Espírito Santo. Você está preparadão lá para casar? Os móveis tudo feito, bonitinho, padrinhos, salão de festa. Né? Lá, convocado lá para... De repente, o pastor Jonanias ia fazer o casamento, enfim. Tudo ali, todo mundo reunidos, né? E a igreja, salão de festa, flores, enfim, toda a despesa. Não, olha, não. Esquece. Ela está grávida, mas... Ela está grávida. E é do Espírito Santo. Então, ele ponderou, tu imagina. E essa ponderação, queridos, deu oportunidade para que o anjo viesse e desse esse alerta para ele. Não temas receber Maria, sua mulher. Não temas, o anjo veio. Eu lembro, já ouvi várias vezes o Augusto Cury, nas suas palestras, né, o psiquiatra, né, ele dá muita palestra nessa parte aí de gerenciamento da mente. Ele fala que nós temos em nossas mentes uma área chamada killer, uma área assassina dentro da nossa mente, que ela demora ali 40, se nós dermos 40 segundos, 45 segundos
para que a mente nossa respire, que ela refrigere, nós não vamos tomar essa atitude. E muitas vezes nós recebemos, já vem, nós já soltamos, já liberamos uma palavra, já criticamos alguém, ou já matamos alguém, já acabamos com o dia de alguém com a palavra nossa. José está nos ensinando, e como pai também, né? Principalmente como pai, como é hoje o dia dos pais, essa reflexão é para nós, e para quem está nos ouvindo também, como eu coloquei, os avós que cuidam, têm a responsabilidade de pai, os tios que têm responsabilidade de pai, o irmão mais velho que tem a responsabilidade de pai. Evitar, né? Não soltar essa palavra, porque para o filho, depois o filho vai crescer com essa palavra dentro dele, vai ser reflexo, vai ser difícil, vai ter que ir para o psicólogo, né, para receber ajuda. Não que não vai acontecer, tá, queridos? Não que não vai acontecer, mas a palavra está aqui para nos dar esse alerta. E José ponderava, ele ponderou naquelas coisas, senão ele sairia e deixaria Maria. Iria se cumprir, mas José não sabia, ele não conhecia a história, até porque ela não tinha acontecido ainda. Então ele ponderou. O segundo tópico que eu queria compartilhar com os irmãos, para que nós pudéssemos aprender com José, um pai exemplar, que apesar de ter poucas informações de José, mas as poucas que estão na Bíblia são suficientes para que nós possamos nos alimentar delas e colocarmos conosco, pensando, reflexivos, ponderativos nas nossas atitudes. É a obediência. José teve ali uma atitude, querido, de negar a própria vontade. Ele negou a carne em obediência ao Senhor. Verso 24 e 25, ainda do primeiro capítulo de Mateus, 24 diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Como deve ter sido difícil para um homem, né? Ele casou e queria ter relações, com certeza. Paulo fala em 1 Coríntios 7, 9, que é melhor casar do que abrasar-se. José estava cumprindo, ele casou, para não abrasar-se. Só que, mesmo casando, falou para ele: não, segura a tua onda aí, José, porque você só... E ele obedeceu. Ele só teve relação com Maria depois que Jesus nasceu. Que ensinamentos é esse, né? Que alegria. Nós sabemos que José foi um pai obediente. E aí nós vamos ver depois as bênçãos que ele conseguiu em função dessa sua obediência. Eu queria fazer uma pergunta para nós, para mim, para todos que estão nos assistindo. Que tipo de desafio que eu tenho recebido de Deus e tenho obedecido? Que é muito fácil nós levarmos a nossa vida cristã quando tudo vai bem, quando estamos sem desafios. Mas José está nos ensinando: se você tiver desafio, primeiro pondere, depois obedeça. Ou os dois juntos, né? Quer dizer, pondere, porque quando você pondera, quando você reflete, quando você pesa as consequências do que pode acontecer com aquela sua atitude, quando você coloca na balança, quando você considera, aí você vai e obedece. Porque se o contrário acontece, quando você não pondera, você não obedece, você sai fazendo as coisas de qualquer maneira. É isso que acontece. E esse ensinamento José deixou para nós. Ele negou a vontade de homem. E aí, queridos, no capítulo 2 de Mateus, então eu fiz essa pergunta, né? Qual o desafio que nós estamos recebendo e se nós temos obedecido a esses desafios. Porque você recebeu o desafio, nós vamos receber. Agora, a questão é: tenho obedecido? Tenho ponderado? Nós vamos ver que vale a pena. O terceiro tópico vai dizer para nós: a obediência gera bênção. A obediência
gera bênção. E vamos ver qual foi a bênção que foi gerada para José em função da sua ponderação primeiro e depois da sua obediência. Está lá no capítulo 2, versos 13 e 15, que nos diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então ele foi lá, a promessa tinha que ser cumprida, né? Então ele foi para o Egito, mas a questão não é essa, a questão é que ele obedeceu e gerou uma bênção. Qual foi a bênção? Ele livrou o filho, a família dele da morte. Herodes iria matá-los. Então aqui é a obediência gerando bênção. Coloca o Senhor à prova, obedeça, e você vai ver, e eu vou ver, as bênçãos que são geradas, que serão geradas. Talvez não agora, no momento, talvez você esteja obedecendo agora, talvez você esteja ponderando agora, e você não esteja vendo as bênçãos ainda, mas as bênçãos é o tempo de Deus, não é o meu tempo, nem é o seu tempo. É no tempo de Deus. Talvez essa ponderação e essa obediência que você está tendo agora, o teu filho está vendo. Ele está tendo como referência. Ele está te observando. E vai ser lá no futuro que você vai ver que as bênçãos foram geradas pela sua obediência, pela minha obediência, pela sua ponderação e pela minha ponderação. É a obediência gerando bênção. Isso é muito importante para nós. É muito importante. Esse terceiro tópico é para nós colocarmos sempre o nosso pensativo. Poxa vida, eu preciso ponderar, eu preciso obedecer. Porque não é uma troca, isso que eu queria que nós pensássemos. Se você fala assim, mas tem gente que não obedece, não pondera, são abençoados. Mas qual é a bênção? Que tipo de bênção? São bênçãos materiais? Você pode estar pensando em bênçãos materiais. Como eu coloquei no início, o Senhor está preocupado com a nossa alma e com o nosso espírito. Claro que Ele quer o melhor. Ele fala que se você obedecer, comerá o melhor dessa terra. Ele quer isso. Ele quer que você tenha o melhor emprego. Ele quer que você seja reconhecido. Como eu coloquei, não é pecado você ser reconhecido aí fora. Não é pecado você ser reconhecido, né? Ter o seu papel na igreja, né? Desempenhando, ajudando o Senhor, ajudando o reino, essa agência. Não, não é pecado não, queridos. Tem que fazer, temos que buscar isso sim. A gente só refletiu o seguinte: eu estou fazendo isso fora e dentro de casa, como é que está isso? E José, esses ensinamentos de José para nós também passam por aí. Pondera, obedeça, vai haver geração de bênção. Se não for nessa vida, com certeza na vida eterna. Mas sendo aqui, né, você já vai ter um viver melhor, você vai ter uma reflexão, você vai ter uma ponderação, você vai sentir que você está crescendo como servo do Senhor, porque você tem procurado colocar a palavra dele, você tem buscado primeiro o reino, você tem buscar primeiro o reino é composto por várias questões, né? Mas você está buscando a primeira presença dele. E quando você busca a primeira presença dele, você vai sempre obedecer. E você vai sempre ponderar. Vai ter momentos, por ser carne e osso, que você vai tomar uma atitude. Mas a palavra está aqui, para te trazer de volta. Te trazer de volta para o caminho. E o quarto tópico, a divina advertência. Versos 22 e 23, nós vamos ler aqui, ainda no capítulo 2 de Mateus. 22 e 23 vai dizer o seguinte: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, a continuidade, né, da bênção é que ele foi divinamente advertido. Ele ponderou, ele obedeceu, ele cumpriu
né, o que o anjo tinha falado para ele, e aí em sonho novamente ele foi advertido. Eu pergunto, né, para mim, pergunto para os irmãos também, para os queridos que estão nos assistindo, nós temos sido advertidos? Nós temos dado ouvido às advertências que o Senhor tem nos chamado? Que José foi chamado, foi advertido em sonho. Olha, não faz isso não. Não vai para lá não. Não vai. Não vai para lá, porque se você for para lá vai dar ruim. Talvez o Senhor tenha te falado. Tem falado para mim, tem falado para os queridos que estão nos assistindo. Tem advertido a gente, né? E nós não temos dado ouvidos. Então, não vai. Não vai para lá não, que lá vai dar ruim. Então, quando nós obedecemos, as bênçãos vêm. E mesmo em sonho, né? Vem a forma sobrenatural. Talvez nós estamos esperando um grande evento para ser divertido. Não. Pequenos sinais, queridos, são avisos para nós. Então, José falhou? José falhou. Nos ensinou bastante nesse princípio? Nos ensinou bastante. Mas José falhou. Como que José falhou? Nós vamos ler. Está lá em Lucas 2. Lucas 2, 41 ao 48. José esqueceu de Jesus. Nós vamos ver José, um pai que ponderou, um pai que obedeceu, um pai que ele só conheceu a esposa dele depois que nasceu Jesus, mas ele errou. O que nós temos para hoje? Não se cobre, não se culpe. Eu errei, eu vou errar. Você já errou e você vai errar ainda. Mas o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: mesmo que você erre, mesmo que eu erre, nós temos aquele que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Diz o seguinte em Lucas 41, 48, nós já estamos caminhando para o encerramento. Lucas 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino Jesus com 12 anos, em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrados, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que te fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Então isso vai acontecer. Vai ter momentos que nós vamos errar, nós vamos ficar aflitos. Mas nada disso nos impede de ponderar e de obedecer e ter fé. Nada disso. Esse é o ensinamento de Jesus e José, Maria, essa família, né, mas restringindo a José, né, Jesus, por que o ensinamento de Jesus? Porque ele ficou com 12 anos ensinando aqueles doutores. Imagina um garoto, um adolescente com 12 anos ensinando e interrogando. Maria também ponderar. Imagina Maria do lado de José. Foi você, José? Não, foi eu. Onde está Jesus? Jesus, você não ficou com Jesus? Não, foi eu, não. Enfim, mas José errou. Mas ele ficou aflito. Isso pode acontecer conosco. Então, nós poderíamos, né, o Pai Todo-Poderoso, Deus, né, o Criador, o Provedor, o Misericordioso, o Bondoso, mas podia nos apresentar muito longe de nós alcançarmos esses exemplos, né? Agora, José já fica mais calibrado para a gente tentar aprender com José, porque José da terra, né, aqui, teve as mesmas dificuldades que nós temos. Então eu queria encerrar, e eu creio, queridos, que essa aplicação para nós de José, tendo esquecido Jesus, né, e tendo 3 dias depois, não é uma coisa que, porque acontece conosco, é que muitas vezes, pelo fato de eu ter tido um erro, de eu ter tido
uma dificuldade, um deslize, uma falha, aquilo parece que acabou, parece que não tem mais volta. Não. Eles ficaram aflitos, ficaram preocupados. Nós vamos ficar aflitos como pai, nós vamos ficar preocupados, mas nós devemos ponderar e obedecer. E aí, eu colocando aqui, para a gente fechar, em Jó 1,5. Eu lembro bem, num culto de quarta-feira, a irmã Eunice trouxe para nós esse estudo que o pastor estava ocupado atendendo o pessoal de missões, se não falha a memória, ia ter cruzada, alguma coisa desse tipo. E a irmã Eunice, antes de separar, porque no culto das quartas-feiras, tinha um culto de oração com todos, depois separava os homens, né, e as senhoras, né, nós ficávamos lá no final do templo e as irmãs ali no início. Mas a irmã Eunice trouxe uma palavra para nós, que isso gravou, ficou bem gravado, está lá em Jó 1,5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu lembro que esse desafio a irmã Eunice lançou para nós. Quando vocês chegarem em casa hoje, mesmo que seus filhos estejam dormindo, o Caio ainda morava conosco, né? O mais velho, o Caio já saiu de casa com 30 anos, e aqui ele devia ter uns 22, 23 anos. E isso ficou na minha memória, de orar pelo meu filho, pelos meus filhos, mesmo de madrugada, mesmo que eles estejam dormindo. Né? Você chega aí na porta, estende as mãos. Eu lembro que a irmã Eunice colocou para nós a gente estender as mãos. Chega do lado da cama, ora por eles, silenciosamente, em espírito. Se já estiverem dormindo, se estiverem acordados, ora com eles. Mas se não tiverem, já... Só em você estender a mão, ele fala que Jó acordava de madrugada. Ele fazia isso continuamente. Talvez nós estejamos precisando fazer isso com nossos filhos. Né? Colocar isso diante do Senhor. Nós temos muitas metas, né? Nós temos metas profissionais, né? Metas do nosso cotidiano, né? Metas de estudos, enfim, tudo isso é muito saudável. Mas nós devemos ter metas espirituais também. Eu creio que são importantes também para a gente ter metas espirituais. Que a gente coloque essa meta de estar orando pelos nossos filhos, mesmo que eles estejam dormindo, ali na madrugada, e vamos fazer isso continuamente. Ficou gravado no meu coração esse estudo de uma quarta-feira. Lá se vão no templo e se vê com o poder da palavra do nosso Senhor. Eu vou estar orando, encerrando. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, nós glorificamos pelos pais, pelo esse dia, Senhor Deus, que foi separado para comemorar o Dia dos Pais. Obrigado, Senhor Deus, por cada pai que está nos assistindo, por cada ser humano que tem a responsabilidade de pai, de criar e educar, mesmo que não seja o pai biológico. José foi um pai adotivo, mas ele teve muita responsabilidade. Ele ficou aflito quando Jesus ficou para trás. Então, que nós, pais, coloquemos isso em nossos corações e procurarmos, num mundo tão complicado, sermos referência para os nossos filhos, num mundo que a competição é tão desleal, mas que nós não deixemos de acreditar naquele que é dono de todas as coisas, aquele que nos criou, que nós possamos ponderar, que nós possamos obedecer, nós possamos ter fé e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, né? E que amam o Senhor acima de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Muito obrigada pela participação de todos que assistiram ao nosso culto online. Estaremos agora orando e agradecendo ao nosso Deus. Pai querido, te agradecemos por mais uma vez podermos participar e prestar culto a Ti, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus e te pedindo que o Senhor nos guarde e abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.